Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos dar continuidade aqui à nossa programação. E no dia de hoje nós vamos fazer um caminho diferente do que a gente costuma fazer, né? A gente sempre traz aí discussões sobre política, né? Denúncias sobre o que acontece, né, no Brasil afora. E hoje, né, a gente vai continuar fazendo isso, mas a gente vai trazer um bloco novo aqui no Mesa de Debates, que é conversar com pessoas que vão um pouco mais além, né, desse mundo aí da política e que tem a acrescentar aí no debate, tem, né, tem aí sua relevância, né, pelas coisas aí que essas pessoas fazem. E uma dessas pessoas é Eunice Leite, que é daqui de São José dos Campos, uma conhecida, uma amiga minha. E a gente vai conversar um pouco aí sobre a história dela, sobre os projetos dela e muito mais. Então, Eunice, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, né? Bom dia aos seus seguidores. Eu sou Eunice Leite, nascida aqui em São José, tenho 63 anos, sou casada há 33 anos, tendo dois filhos, a mais velha Maria Gabriela e o mais novo João Vitor. E vivo aqui na cidade, nunca saí, né, de São José, porque você cresce numa cidade, se acostuma, acho, ali, né? Então, como a minha família, parentes, todo mundo é daqui de São José, então fiz a minha vida aqui em São José mesmo, né? Nunca saí daqui, não. E tenho esse trabalho social na cidade aí há mais de 23 anos já. Perfeito, Eunice. E vamos começar a falar desse trabalho, né? O Sacolinha da Solidariedade, em que inclusive, né, o próprio André faz parte, né? Como que começou esse projeto? Qual que era a sua intenção, né, ao criar, né, esse projeto social? Eu não tinha intenção nenhuma, eu nem imaginava que isso era um projeto social que eu fazia. É porque, na verdade, eu sou católica praticante. Como eu morei na comunidade Santa Cruz, quando eu era criança, né? Eu casei, saí dali e minha mãe sempre falava para mim fazer alguma coisa para a comunidade, algo que fosse ajudar mesmo os moradores. Primeiro, eu acho que eu comecei fazendo trabalho de liderança mesmo. Então, eu ia na prefeitura, pedia melhoria para o lugar, essas coisas. Aí passei a trabalhar lá dentro com reunião com mães. Então a gente se encontrava 2 vezes por semana, fazia o nosso momento de oração e eu fui notando que tinha muita criança, né, nesses encontros. Um dia eu resolvi fazer algo a mais, comecei com um presépio ao vivo. No final do ano, quando encerrava os nossos encontros, a gente não fazia nada. Aí eu resolvi, primeiro ano, eu fiz uma confraternização. Fizemos um bolo, um refrigerante, coisa muito simples. E eu vi que deu bastante criança. No terceiro ano, a gente começou, eu e o meu esposo, começamos a dar brinquedo. Aí a gente fez uma sacolinha, colocamos ali uma roupa, um calçado e um brinquedo. Foi com as crianças que participavam da reunião. E os amigos foram vendo, foram simpatizando, foi crescendo. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a sentir vontade de fazer mais. Porque quando você começa a fazer um trabalho, você quer sempre melhorar ele, né? Aí eu fui sentindo vontade de fazer mais, eu fui pensando o que eu poderia estar fazendo mais. Aí, no segundo ano do nosso presépio ao vivo, quem participou com a gente foi a dona Ângela Savastano. Aí ela tinha uma moça da Santa Cruz que trabalhava na casa de uma amiga dela, que essa moça fez o comentário, ela falou: quem vai gostar é a minha amiga Ângela.
Aí a dona Ângela mandou perguntar se podia ir ver lá o presépio, como que funcionava. Ela foi e começou a participar com a gente também ali. Então, aí ela fazia lá, junto com as crianças, trabalho de argila, a gente levava as crianças lá no museu, ela contava história, fomos fazendo um trabalho, mas eu nunca que eu podia imaginar que era um trabalho social que eu fazia. Não, nem passava isso pela minha cabeça. Eu ajudava naquilo que estava no meu alcance. Então, se a família estava com dificuldade, eu corria atrás de cesta básica, ia foi crescendo no trabalho. Foi assim que aconteceu. Aí viemos para o. Depois de anos, bem. Então, eu trabalhava ali dentro da comunidade, assim. Pegava as crianças, ficava ali com elas brincando, sabe? Passava para elas algo bom. Então, tinha o nosso ensaio do teatro durante o ano, para fazer o presépio ao vivo, eu estava ali, sabe, fazendo um trabalho com elas, a dona Ângela no carnaval, a gente fazia máscara de argila, tem até foto na página lá, as crianças fazendo. Então, a gente fazia máscara com aquelas crianças, só que eu não tinha um lugar. Quando eu mudei para cá, no primeiro ano que eu estava aqui, eu conheci um rapaz ali da sede do Palmeiras, e a gente conversando, eu falei para ele do trabalho. Aí ele me ofereceu o espaço, né, ali dentro do Palmeiras, ficamos ali acho que uns 8 meses. Aí eu falei, não, acho que não vai dar certo. Aí não deu muito certo. Conversei aqui em casa, todo mundo aceitou de eu trazer o projeto para a garagem da minha casa. E estamos ali. Já faz 2 anos que a gente está ali na garagem de casa. Foi acontecendo, né? Foi um trabalho que não foi. Pode falar. Não, continua a falar. Continua a falar. Então, foi um trabalho que eu não sabia que era um trabalho social. Porque eu acho que quando você começa a fazer um trabalho, você quer ajudar. Então, você não pensa se é social, se não é. Nunca esperei nada em troca desse trabalho que eu faço e não espero até hoje. Então, foi crescendo. Aí viemos para. Conheci o André. Uma vez eu mandei assim no Face, que eu vi lá um link de uma rádio, que eu não lembro a rádio agora que o André trabalhava. Vou mandar uma mensagem dessa rádio. Resolvi mandar. Falei mais ou menos para ele do que eu fazia e falei, eu queria dar uma entrevista. Aí eu achei, nem vai responder, né? Aí, na época, eu não sabia que era o André Bom Tempo. Aí o André respondeu, me convidando para ir. Quando ele falou que a entrevista era culano, nossa, deu um gelo na minha barriga, porque quantos anos esse homem está na rádio, né? Aí eu falei, nossa, por que eu mandei, né? Não deveria nem ter mandado, porque até então eu só tinha dado uma entrevista como presidente de bairro, que eu fui presidente de bairro onde eu morava. Eu tinha dado uma entrevista para o Alexandre da farmácia, mas na época eu tinha muito contato com ele, então aí você não tem assim, preocupação, né? Porque você conhece a pessoa. E o Lano, não, eu só ouvia falar, né? Que ele era um ótimo jornalista, que sabia fazer uma boa entrevista. Aí eu falei, daí a minha menina até falou, a Gabriela, ela falou, mãe, agora você já chamou, vai, sabe? Não tem que ter medo, tem que ir. Aí na primeira entrevista ela foi comigo, e assim, o Lando foi assim de uma simpatia, porque eu tremia. Sabe quando a sua mão fica gelada? E eu tremia de medo de falar, mas graças a Deus deu tudo certo. E eu acho que foi ótimo para mim, porque depois disso foi aparecendo outras rádios me chamando, televisão, e foi acontecendo o projeto, mas não foi nada premeditado, assim, algo que eu falei, não, eu vou fazer. Foi acontecendo mesmo no dia a dia. Então, foi bom.
Bacana. Ô, Eunice, como você cita esse nome aí, Palmeiras, justo hoje que tem jogo do São Paulo contra o Palmeiras? Ai, desculpa. É, Não, é que tudo eu bem. moro, é que Eu eu tô moro em frente. brincando. Tô brincando, tô brincando. Eunice, e você falou que mexe aí com a criançada, né? Qual que é o impacto, né, positivo que isso tem na vida das crianças, né, no desenvolvimento das crianças, no que você percebe? Então, eu vou falar para você das crianças antigas até chegar aqui. As crianças que eu trabalhei no começo, graças a Deus, ninguém ganhou na loteria, ninguém é milionário, mas são pessoas do bem. E o intuito do projeto é esse: é mudar a vida dessa criança, mostrar para ela que ela é capaz. Então, criança que hoje é adulto, já é pai, tem uns que já tem até filho aqui. Então, tem uns que saiu do projeto, dessa conversa, desse passeio. Tem um que é engenheiro hoje em dia, tem jornalista, tem uns que são pai de família, sabe? São pessoas que, de alguma maneira, a gente conseguiu mostrar para elas que a vida de todo mundo todo mundo tem uma vida que luta, que corre atrás, a vida de ninguém é fácil, né? E quando a gente é de dentro de uma comunidade, qual é a cabeça nossa? É achar assim, eu aqui não tem jeito. Uma que você encontra muito obstáculo na frente. E se você parar para pensar, dentro de uma comunidade, você vê mais preto dentro da comunidade. Você já notou isso? Porque você frequenta a comunidade, então você já deve ter notado. Você encontra mais com pessoas pretas. Então você já encontra o obstáculo bem maior. Por quê? Primeiro que quando você sai procurar um trabalho, a pessoa já olha para você, você dá seu endereço, já vira e já fala: isso aí é favelado, não vai dar certo. Então, você encontra muitas barreiras. Então, o que é o intuito do projeto Sacolinha da Solidariedade? É mostrar para essa criança que ela pode sim ser um cidadão do bem e ter o seu lugar na sombra, né? Porque eu não falo lugar no sol, porque o sol é muito quente, né? Então eu falo na sombra, porque quando você está com a vida melhor, então você está na sombra, você não está no sol. Então aí é isso que a gente tenta passar para essa criança, que lutar ela vai ter mesmo, ela vai ter que ter força de vontade como qualquer outro cidadão. Porque eu acho que até aqueles acham que nascem no berço de ouro, que nem as pessoas costumam dizer, tem as dificuldades dela. Então, é do ser humano ter as dificuldades. Ninguém vive o tempo inteiro no mar de rosa. Né? Você tem uma época que está tudo bem, que tudo está correndo solto, tem uma época que as coisas já são mais difíceis. Então, é isso que a gente tenta passar para essas crianças, sabe? Que ela tenha força de vontade, que ela tenha um bom caráter, que isso é tudo. Eu prezo muito o meu nome, sabe, Guilherme? Porque o nome seu é tudo, ele é o seu crachá. Então, se você chega num lugar, você é uma pessoa do bem, você faz uma reportagem, uma entrevista justa, certa, as portas se abrem para você. Agora, se você ir para outro caminho, né, todo mundo começa a se afastar. Então, é isso que a gente passa para essas crianças. E fora isso, no sábado, a gente dá para elas reforço escolar, né? Por causa das dificuldades. Numa sala de aula são muitos alunos, não tem mais pessoas para estar ali ajudando essas crianças. Então, aqui elas têm o reforço escolar, tem uma professora de português, tem professor de matemática, e a gente está correndo atrás aí junto com elas. Então, tem as nossas aulinhas de inglês, estava tendo um professor, aí ele não pôde mais. O André, até há bom tempo, chegou a dar umas aulinhas para eles também de inglês. Começou, na verdade, com o André. Aí nós encontramos um professor de inglês que começou a dar aula para as crianças. Aí agora ele teve que parar. Só que o André Bom Tempo, eu não posso perder ele como professor aqui, sabe?
porque eu preciso dele mais para estar ali tirando as fotos para gente. Eu não sei se você já olhou na nossa página. Então, a nossa página era eu que colocava as fotos lá e meu marido, que na época minha menina também não fazia faculdade ainda, era muito nova. Então, era eu e meu esposo que fazia esse trabalho de estar. E até foi ele que fez essa página. Um dia ele falou: ai, Nice, vamos fazer, quando você tirar a foto lá, vamos montar aqui na internet, no comecinho, né, que saiu, e aí a gente vai colocando as fotos aqui. Então, não era vamos dizer assim, não era para ser nada que nem é hoje. Hoje em dia, graças a Deus, ele é formado, né, em jornalismo, a Gabriela também é formada. Aí, hoje em dia, a Gabriela nem gosta muito de mexer na página, que ela fala para mim, ela fala: ai, mãe, deixa o André, que ele já está acostumado, ele gosta. E a senhora sempre fala que é o do André, então ela só quando é muito preciso, que o André não tem tempo, aí ela ajuda. Mas é mais mesmo o André. Então, o projeto foi crescendo, Guilherme, sem intenção nenhuma. E hoje em dia a gente tem um pediatra e uma fono que cuida das crianças. Então, toda segunda-feira os dois vêm, né? Para estar aí dando essa força para as crianças do lado da saúde. Então, você veja bem que interessante. Quando o doutor Fernando começou, ele começou para atender só as crianças que participam do projeto. Aí ele falou para mim, ele falou: Eunice, a criança que participa do projeto, precisando, né? Aí eu vou estar atendendo na segunda-feira, às 18 horas. Tudo bem. Com o tempo, ele já falou para mim, ele falou: Eunice, vamos fazer melhor. Eu vou atender as crianças do projeto e esticar para os irmãos, né? Que tiver em casa, que precisar para a família. Olha que interessante. Então, ele e a esposa dele faz atendimento aqui na segunda-feira. E aí, na segunda-feira, a gente tem o judô, que nós fomos agora no final do mês passado, levar eles para fazer um treinão lá em Jacareí, com todos os outros projetos. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu achei assim muito legal de ver que essas crianças estão aprendendo, sabe? Eu via lá quando o Sansei lá falava do golpe que tinha que fazer, e aí o Sansei daqui não estava junto com eles. Eu via que eles faziam direitinho, sabe? Aí eu falei: nossa, essas crianças chegam aqui no projeto cega, sem saber nada. E a gente vê que vai dando resultado o nosso trabalho, né? Vai tendo um resultado com essas crianças. Então, é bom, é gratificante fazer. Perfeito, Eunice. Eunice, peço para aí que desligue o microfone, por favor. Isso. Eu já estava escutando a minha voz aí na sua tela, no seu computador. Eunice, é o seguinte: quando a gente fala de projeto social, né, a gente precisa, pelo menos eu vejo que a gente precisa falar sobre a ausência do Estado em algumas regiões. Aqui a intenção, né, eu conheço a história do projeto, a gente já conversou sobre isso já outras vezes. A intenção não é nem citar nomes, né, ou citar né, poderes específicos, né, mas citar de um modo geral. O Estado, né, você percebe que tem uma ausência de Estado nessas regiões para trazer educação, esporte, cultura, né? Porque quando esses projetos significa que tem uma carência que o Estado não supre, né? No meu caso, com as crianças da comunidade Santa Cruz ali, eu vejo que ali elas têm escola, tem a Fundais, né? Fundais ajuda muito as crianças de comunidade. Só que muitas vezes os pais também não querem colocar a criança. Então, eu recebo ajuda assim, mínima, mínima, mínima mesmo.
Alguma coisinha que eu preciso, vou lá, falo com alguém, eu consigo. Só que como ainda a documentação do nosso projeto ainda está encaminhando, tá? Então acho que está chegando na fase final, pelo que eu entendi, a moça que está trabalhando na documentação do projeto, ela está chegando no final, ela falou para mim, que até o final do mês acho que ela me entrega. Então eu não posso falar muito ainda, por quê? Porque eu ainda não procurei fundo ainda o Estado, sabe? Porque eu acho que todo projeto social, ele necessita de ajuda. Porque quando você entra num trabalho social, você não imagina, mas não é fácil. Porque no nosso caso aqui, a gente vive de doação. Então, a gente precisa de tudo. Como a gente tem aulas, a gente precisa de caderno, de borracha, de lápis, de tudo. Fora a educação que você tenta passar para essa criança, você ainda precisa do material para estar trabalhando. Graças a Deus, o projeto Sacolinha da Solidariedade, ele é bem assistido pela cidade mesmo, os moradores. Pessoas que conhecem o projeto, simpatizam, acabam ajudando de alguma maneira. Então, eu não posso falar do Estado, porque realmente é muita coisa para se fazer. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Uma que você não vê ninguém que trabalha nessa área dentro do Estado, dentro de uma comunidade, fazendo uma pesquisa, sabe? Procurando saber ali aonde está o problema, onde está a necessidade. A gente não vê isso ainda, em lugar nenhum, acho. Aqui em São José, pelo menos nos lugares onde eu trabalho, eu não vejo. Então, eu acho que aí fica mais difícil ainda, porque mesmo a gente dentro da comunidade, você ainda não consegue resgatar todo mundo, porque sempre tem alguns que escapam, né? Então, aí eu acho que se o Estado entrasse com um trabalho junto com quem já tem um trabalho dentro da comunidade, mas um trabalho sério, porque muita gente hoje em dia, Guilherme, entra dentro de uma comunidade, mas para status. A verdade é essa. Entra lá, faz alguma coisa e diz que está fazendo muito, e você vai ver, no fundo, não está fazendo nada. Sabe assim, está tirando as vantagens que o lugar oferece para ela. Então, tem tudo isso também. Então, aí, quando uma pessoa, acho que chega no estado e fala, eu faço um trabalho, vamos supor, na Cidade de Deus. Ah, você faz um trabalho lá, faz. O que você faz lá? Não, eu faço isso, isso, isso. Ah, legal, tá. Não fale nada, mas manda ir lá ver. Manda alguém lá. Sabe, vamos dizer assim, não digo um fiscal. Alguém que trabalha ali, ó. Hoje você vai para mim lá na Cidade de Deus, lá, você vai saber desse projeto, porque daí você vai ter o horário que a pessoa diz que trabalha, né? O dia, tudo certinho, aí manda alguém lá fiscalizar. Então, não tem também uma fiscalização sobre isso. A pessoa fala que está fazendo, tira um documento, que tem gente que. Eu não tive essa sorte de tirar um documento do projeto assim do dia para a noite, mas eu vejo gente que consegue. Sabe, vejo gente que ganha dinheiro, mas não tem um trabalho. Mas tem o documento, diz que tem o trabalho. Então, eu acho isso. Aí acaba que tem os aproveitadores, né, que fala. Acaba também nem ajudando o Estado a fazer nada. Então, no meu caso, o Estado ainda me dá alguma coisinha. Até eu já fui procurar mesmo, né, o social da prefeitura, já fui procurar, fui muito bem recebida, não tenho queixa. O que eles me falaram, ainda eu fui lá na época que era a esposa do Felício. Então, o que ela falou, dona Eunice, sem a documentação, não tem como a gente ajudar a senhora. A gente necessita da documentação para que a gente possa ajudar mais nas necessidades. Então, eu estou esperando o meu documento, porque eu vou, né, depois lá, vou ver o que eles podem estar me ajudando. Então, é difícil, não é fácil, não, por isso também, porque você tem, né, uma regra. Então, enquanto você não tem a documentação, é mais difícil ainda o seu trabalho, não pode desistir, né? É isso que eu acho.
E Eunice, o trabalho da Sacolinha se restringe apenas na região da Santa Cruz ou vai em outros bairros também? Então, a Sacolinha da Solidariedade atende quem precisa. Então, o que, que acontece? Então, tem criança da Santa Cruz, criança do Banhado e Colonial. É que ali é tudo junto, é Colonial, Dom Pedro, né? Eu sei que as crianças de lá que vêm nessa região aí do Colonial que participa. Então, não é não. É que quando a pessoa mora fora, em outro bairro, mas ela tem condição de vir, aí pode vir, né? Estando precisando, pode vir participar. Então, agora, dia 22, a gente vai abrir 9 vagas. Então, vão ser vagas limitadas, né? Porque 9 vagas que a gente tem. Então, aí a gente vai estar abrindo essas 9 vagas. Aí vamos ver a criança da onde que vai vir, né? Não, mas é criança que precisa, sabe? De ajuda, tem dificuldade na escola. Então a gente conversa muito com a criança sobre os estudos, a importância dela estar ali, né? Se dedicando aos estudos, que a vida, né? A gente precisa, né, o Guilherme, do estudo. O estudo é tudo. Então a gente conversa muito sobre isso com essas crianças também, mas não abrange só a comunidade de Santa Cruz, não. É aberto para quem simpatizar, né, e quiser estar participando com a gente. Tendo vaga, a gente recebe. São crianças de 6 a 14 anos que participam no projeto. Aí, com 14 anos, Não, desculpa, pode continuar a falar. com 14 anos, se a criança quiser passar, ser monitor, porque como ela entrou bem nova, ela sabe bastante do projeto. Aí, se a criança quiser continuar com a gente, ela continua como monitor. Então, ela vai ajudar a olhar as outras crianças, vai ajudar no trabalho ali, na hora que está sendo organizado, né? Vai ajudar a gente a tomar conta das crianças. E conversei com uma amiga, que ela tem um balcão de emprego na cidade. Então, combinei com ela se quando essa criança tiver 14 anos, se ela não ajuda a gente a encaminhar essas crianças no menor aprendiz, né? E ela falou que com muito prazer, tendo 14 anos, a criança querendo, ela vai dar essa força. É que a maioria é da Fundais, então aí a Fundais é até 18 anos, né? E muitos, graças a Deus, acho que já fica ali num trabalho que a Fundais deve encaminhar. Então, aí eu acho que no caso nosso, se acontecer de alguma criança precisar de um trabalho menor aprendiz, a gente vai estar ajudando, para não perder mesmo, né? Porque a idade da adolescência é uma idade mais difícil, né? Onde a criança ela não é adulta, não é criança, e ela fica confusa, porque ela pode fazer umas coisas e não pode fazer outras. Então ela aí fala, poxa, então é uma fase muito difícil. Então e a gente quer estar aproveitando, né? Essas crianças com 14 anos para poder estar sendo monitor no projeto. Entendi, Eunice. E qual que é o critério, né, para a criança participar do projeto, né? Como que vocês fazem aí para escolher, tipo, né, quem participa ou não do projeto? Então, a gente faz esse critério é de 0 a 6 anos só, não tem assim um critério. Só que a partir do momento que a criança começa a participar do projeto, ela não pode faltar. Então, com 3 faltas, ela é cortada, porque tem muita criança precisando. Uma criança que perdeu 3 semanas, ela perdeu um mês. Vai ficar aqui fazendo o quê? Então, chegou aqui, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. A gente tenta, se a gente vê que a criança realmente não quer investir nela, aí a gente chama os pais, né, o responsável pela criança e conversa. Fala, ó, a gente está tentando, mas o seu filho realmente não quer, então você não tem como você insistir. Então, o critério nosso é esse, não pode ter falta,
chegar aqui, porque aqui tem horário para tudo. Então, tem a hora de aprender, mas tem a hora de brincar, tem o dia que a gente só tem uma conversa com essa criança, um dia de bate-papo, sabe? Elas vão contar delas, a gente vai contar da vida da gente. Então, a criança tem que entrar no ritmo do projeto, né? Porque não adianta a criança chegar aqui e não querer fazer nada. Tinha criança que vinha aqui, não fazia nada, ficava ali, você falava com a criança, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Não adianta. Se a gente está aqui para ajudar essa criança a melhorar na escola, então o comportamento dela, não adianta ela aqui ela ter um comportamento legal e na escola não ter. Porque, assim, a maioria das crianças que está aqui, eu sei da vida delas na escola. Ou os pais mesmo falam, né, compartilha comigo alguma coisa, ou então a escola mesmo. Porque eles mesmos acabam falando do projeto. Então, aí acho que traz a curiosidade, né, dos professores, acaba que fala para a gente até, o seu aluno aí aqui na escola está assim, assim, assado. Então, a criança tem que andar junto, sabe? Da mesma maneira que ela é aqui, que ela é bacana, que ela respeita, tudo, ela tem que ser na escola, porque senão o que adianta para a gente? Então, o resultado nosso aqui, ele tem que sair para fora. Então, a pessoa tem que ver essa criança e falar assim, que nem tem mãe que já chegou a falar para mim, nossa, Nice, meu menino não sabia nada, nem gostava de ir na escola, como ele melhorou. Olha, eu fui na reunião do meu filho, a professora estava falando a mudança que ele teve. Então, é isso que a gente quer, que surte um efeito, porque senão a gente vai ficar aqui enxugando gelo, aí não adianta. Né? Então, tem que ser um trabalho que apareça. Então, a gente faz um trabalho com essas crianças, por isso que nem tanto. A gente tem 31 crianças no sábado. Eu acho que no judô deve ser mais umas 20 por aí. Então, aí a gente tem esse tempo. Então, o nosso sensei mesmo, depois que acaba o judô, senta ali, conversa, fala para essa criança. Não adianta que no judô você ser exemplar dentro da sua casa, você não ajuda sua mãe a jogar um lixo. Então, não resolve também. Então, aí a gente tenta estar passando para eles, né, sobre tudo mesmo. Trabalhar mesmo junto, né, com a família, trabalhar junto com a escola, aonde eles estão. Eu acho que aonde tem criança do projeto Sacolinha da Solidariedade, deveria procurar a gente, sabe, para fazer um trabalho junto. Falar, olha, a criança que está aqui, ela é da Sacolinha, mas só que aqui ela é assim, assim, assado. E a gente vai mostrar para eles como é a criança aqui com a gente no projeto. Sabe? Porque eu acho que tudo é uma corrente, né? Tudo tem que se tornar uma corrente do bem. Trabalhar em equipe, trabalhar junto. Porque não adianta a gente aqui correr atrás, suar a camisa, mas a gente não sabe nada dessa criança. Ou vice-versa. Que nem a maioria que está na Fundais. A gente não sabe como eles são lá dentro da Fundais, porque a gente não tem um contato. Eu acho que a gente deveria ter, sim, na escola. Por quê? Porque aí a gente ia estar trabalhando junto, a gente ia falar para eles como é o comportamento dessa criança, né? Aqui dentro do projeto, e eles iam estar passando para a gente como é o comportamento fora do projeto, na casa deles, porque é a mesma coisa, a escola não chama os pais para conversar, falar da criança, seu filho aqui, assim, assim, assado, e em casa, como que ele é. Então, aí eu acho que deveria ser um trabalho em conjunto, sabe? Onde tem criança do projeto Sacolinha da Solidariedade, eu gostaria de saber como é essa criança. Eu gostaria. Porque aí eu acho que a gente ia trabalhar melhor. Porque aí você via, né, em que ponto você teria que trabalhar. Essa criança realmente precisa de uma ajuda psicológica? Ou não? Às vezes não. Às vezes a criança está numa rebeldia e às vezes não é um trabalho de psicologia que vai ajudar ela, às vezes. Às vezes não, às vezes um abraço, uma boa conversa,
porque dentro, eu acho assim, dentro de uma sala de aula, coitada das professoras, quantos alunos não são? Cada um de um jeito, cada um de uma família. E aqui no projeto, não, né? Dá para a gente sentar, conversar com essa criança. Tem um menininho aqui, que aqui as criançadas gostam muito de jogar bola. E aí um dia nós fomos fazer um evento, porque assim, eu sempre faço evento dentro da comunidade. E aí nós fomos fazer um evento lá e o Rafael, que gosta de jogo, participa, é envolvido nesse meio, né? E fomos jogar lá e o Rafael veio para mim e falou, nossa, Eunice, aqui tem criança muito bom de bola. E tem um aqui que eu vi que esse é muito bom mesmo. E resolveu pegar esse menino à parte e levou ele para fazer teste. Então, essa criança fez teste no Palmeiras e no Santos. Passou nos dois. Só que ele não tinha técnica, né? Ele joga bola ali na quadra, então não tinha técnica. Aí o treinador de lá conversou com o Rafael, tudo, e falou para ele precisa de técnica. Coloca ele numa escolinha lá em São José e aí depois você traz ele de volta, que é dele, né? A vaga é dele. Então, você veja bem. Então, a gente tem aqui, tem uma menina, a Nath, ela, na escola que ela estuda, aí eles fizeram lá um concurso lá, que eles precisavam de um desenho para a camiseta da escola. Eu não lembro o nome da escola agora. A camiseta da escola vai sair com um desenho que essa criança fez. Olha para você ver. Até se a hora que eu achar a fotinho dela, eu vou mandar para você. Então, você veja bem, a gente tem crianças talentosas, falta oportunidade, concorda? Então, aqui no projeto tem a Nata, né? A Nathalie, que dentro de todas as crianças da escola, o desenho dela que vai para a camiseta da escola. Tem o Jonathan, né, que através do Rafael, hoje está treinando, mas o Rafael assumiu também essa criança depois. Então, passou no dentista, passou no médico, a alimentação dele foi tudo mudada, sabe? O trabalho que os pais têm é de levar essa criança para estar treinando, né? Porque agora ele está se profissionalizando, né, com essa criança. Então, você veja bem, então o projeto, ele tem essa sensibilidade, porque está muito próximo da criança. Então, a gente tem essa oportunidade, né, de saber aqui quem vai, para que caminho. O Gabriel mesmo, ele é o braço direito do Sansei. Quem diria que ia ser? O menino chegou aqui, não sabia nem o que era judô. Ria, brincava. Hoje em dia, ele é o braço direito. A Record veio aqui fazer entrevista. Ele deu entrevista para a Record, falando do judô, um menino que nem conhecia, falando do judô, ainda pegou os amigos dele, ainda para fazer uma aulinha ali na hora, na frente da televisão. Então, é investir mesmo nas nossas crianças, né? É investir. Então, aí eu fico, assim, feliz de ver que a gente, naquilo que a gente tem, nas nossas possibilidades, que como eu queria ter um lugar para atender mais criança, para abrir todos os dias, mas tem que a gente vai conseguir ainda, sabe, esse lugar para acolher melhor essas crianças. Mas o que eu tenho, o que a gente tem, a gente oferece. E aqui eu falo para os voluntários nossos. Nós estamos aqui para acolher. Então, nós somos acolhedor, né? Então, a gente está aqui para acolher essa criança, a gente tenta, a gente conversa, a gente faz de tudo para eles. Então, é assim que funciona o nosso trabalho aqui. No nosso sábado, na nossa segunda-feira. Na segunda-feira tem o judô e tem o médico. Aí até a doutora Verena estava falando para mim que ela prefere vir na terça-feira, porque como ela trabalha com fala, né, então não pode ter barulho. E na segunda-feira tem o barulho do judô, né? Daí ela falou, Eunice, se não for ruim para você, eu prefiro vir na terça-feira. Então, ela vem na terça-feira. E o esposo dela vem na segunda. Na segunda-feira, a minha casa não é minha, porque na garagem tem o judô
e na minha sala o médico atende, porque como é criança e está muito fria, então aí eu estava conversando aqui em casa, falei, ah, gente, não vai dar, né, para o doutora Fernando ficar atendendo lá na área, porque está muito fria à noite, né? E aí eu abro a sala da minha casa, meu marido fica no quarto, eu e a minha menina fica lá ajudando o sensei lá embaixo, no judô. Então aí na segunda-feira a minha casa não é minha. Na segunda, a minha casa é do projeto. E no sábado a gente usa com os trabalhos que a gente tem, né? Começa às 8 da manhã e vai até às 11h30. Aí a gente encerra com o lanche. E pareceu, graças a Deus, tem 2 rapazes também, que no final do mês eles fazem o aniversariante do mês. Então aí tem bolo, refrigerante, salgado, e as crianças ficam felizes, né? Porque a gente tem o calendário deles tudo direitinho na parede. E aí, no final do mês, a gente faz a festinha do aniversariante do mês. Aí é o Eduardo, com o primo dele, que faz esse trabalho. Aí ele veio no ano passado, ele veio na festinha do final do ano. Aí ele gostou, ele falou, ah, Eunice, eu vou procurar um meio de eu estar ajudando, eu não posso estar aqui, mas eu vou dar um jeito de estar ajudando vocês. Aí ele mandou o Rafael perguntar se ele podia fazer, né, essa festinha do aniversariante do mês. As criançadas gostam, se diverte. Então aí é muito bom. Perfeito, Eunice. Eunice, como que é a relação do projeto com os pais, né? E como que o projeto lida quando existe algum tipo de problema mais sério na família da criança, né? Vocês têm algum tipo de trabalho, né, quando isso acontece? É assim, eu tenho uma boa relação com os pais, sabe? Tem criança que às vezes os pais são separados, mas eu tenho uma boa relação tanto com a mãe quanto com o pai. Então aí a gente não tem essa dificuldade, porque na verdade eu fico com essa parte, né? De estar visitando a família, de conversar, de saber quando surge algum problema mais sério, eu vejo naquilo que a gente pode ajudar. Se não der, eu procuro alguém que possa estar ajudando essa família. Então eu tenho assim uma boa relação, sabe? Eu vejo quando porque assim, evento do dia, das crianças, quando os pais precisam participar, é muito participativo. Eu vejo que nas visitas que eu faço, que eu entro, porque eu faço mesmo assim a parte do serviço social, né? Então eu vou na casa, eu visito, até para me saber mesmo como que é a vida daquela criança ali com a família, né? Para a gente ver no que a gente pode entrar para ajudar. Então aí a gente tem uma ótima relação, graças a Deus, muito boa mesmo. No Dia das Mães aí que nós fizemos o evento para as mães, aí os voluntários que me ajudam até falaram, nossa, Eunice, como elas participam, teve oportunidade de conversar com as mães, né? Das mães estar conhecendo com quem os filhos dela tá, aonde tá, com quem tá. Então é uma boa relação a gente tem com eles, uma boa relação mesmo. Maravilha, Eunice. Eunice, indo um pouco do projeto da Sacolinha da Solidariedade, falar um pouco aí da Santa Cruz, né? Pelo que eu vejo, né, o bairro da Santa Cruz, infelizmente, é muito mais sofre muito preconceito, né? Pela população. Eu queria saber aí de você que conhece o bairro, que viveu no bairro, né? Como que é de fato o bairro da Santa Cruz? É tudo isso que o pessoal fala ou não? Eu acho que a Santa Cruz, para mim, eu não vejo tudo isso. Porque quando você mora numa comunidade mais carente,
Quando você fala que você é do lugar, a pessoa já fala, nossa, é isso, é aquilo outro. E não é. Sabe, é como os outros lugares. Tem lugar que, né, às vezes é meia dúzia de pessoas que faz algo que acaba afetando uma comunidade inteira. Mas eles são hospitaleiros, o André, Bom Tempo, sempre, sabe, são pessoas que você chega a ser muito bem recebido, muito. É que você não teve oportunidade ainda de vir um dia aqui ou ir participar com a gente lá dentro da comunidade. Você vai até falar, você vai falar, nossa, é pior. Porque quando acontece alguma coisa, é que todo mundo só quer falar o que é ruim dentro dos lugares, né? Nunca quer mostrar o que é bom. Mas ali dentro tem muita coisa legal ali, sabe? Os moradores se ajudam. Quando tem algum, agora eles vão fazer a festa junina lá entre eles, sabe? Um ajuda o outro para a coisa acontecer. Comunidade, eu não vejo tudo isso, nem tanto. Para você ver, eu fui criada ali, quando eu morava ali na minha infância, na minha adolescência, eu ia procurar trabalho, eu não conseguia direito. Porque quando eu falava onde eu morava, as pessoas já olhavam para mim e já colocavam uma placa de bandido. Então, mora lá, não presta. E não é assim. E quando eu casei, que eu mudei dali, que eu comecei a fazer um trabalho ali dentro, como eu te falei, que eu comecei primeiro do lado da igreja, foi o trabalho, eu ainda encontrava dificuldade. A minha filha tinha 3 anos quando eu comecei, 2 para 3 anos, e os meus amigos falavam para mim, nossa, você é louca de levar sua filha lá, sua filha vai virar drogada, sua filha vai virar bandido. Olha, quando ela tiver com seus 13 anos, ela vai estar na mão dos bandidos. Pensa, é umas ideias assim que a sociedade às vezes tem que muito preconceito. Conheça primeiro o lugar, mas vai para conhecer, não para tirar proveito, né? Vou lá fazer alguma coisa, não. Conhecer a família. São mães, tem mães ali que são sofredoras. Todo lugar existe mãe que perde o filho por alguma coisa. É verdade ou não é? Todo lugar tem. Então, só que ali não, se uma mãe perde um filho por algo que não queria que fizesse, nossa, elas são condenadas, são pedrejadas. Ai, elas não gostam de trabalhar. Ai, não, ali, as mulheres ali, coitadas, elas são faxineiras, a maioria. Sai de manhã, só chega tarde, sabe? Corre atrás, nem tanto, você veja bem, eu tenho mais criança aqui da comunidade Santa Cruz, não é nem porque é perto, porque elas querem, elas viram que eu vou mudar a vida dos filhos delas. Então, eu acho que se o lugar só é feito de pessoas ruins, não vai correr atrás de melhorar o filho. Então, é tudo, muita coisa que a gente vê falar e passa na mídia, é que a mídia só passa o que é ruim, né? Dentro de um lugar. Não vai, a gente faz, ó, final de ano, tem quase 200 crianças, se não tiver, quando é realizado dentro da comunidade Santa Cruz. Pergunta para o André, que já participou de vários eventos comigo lá dentro, quando que alguém mexeu com ele lá dentro, quando alguém faltou com respeito com ele ali dentro, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que ele vai falar para você que todas as casas que ele entrou comigo e quem me ajuda vai lá, vai falar para você. Vai falar, eu não vejo nada, eu não tenho que falar. Então, você vê coisa ruim, pode ser fica num lugar ruim, ué. Se aquele lugar ali está ruim, não vai, procura outro. Então, Ó, eu amo a Santa Cruz, tá? Ali fez de mim o que eu sou hoje, uma mulher que aprendeu a correr atrás das coisas, sempre venci na minha vida, não foi brigando, não foi xingando, não foi pedrejando ninguém. Foquei naquilo que eu acho que é certo para mim e eu gosto de ajudar as pessoas. E eu fui nascida e criada ali, a minha família inteira foi ali.
sabe, na vida foram mudando. Mas, nossa, os meus primos mesmo ali, os meus sobrinhos. Então, um lugar quem faz é você. Eu morei em prédios que eu via cada coisa em prédio que eu falava, nossa, mas o pessoal fala que é só em favela. É que fica escondido, né? Então, as pessoas, às vezes, acontece coisa, acontece. Lógico que acontece. Mas eu acho que o foco não tem que ser no que é ruim só. As pessoas têm que focar também o que a comunidade tem de bom. O que a comunidade precisa para mim. Vou falar para você, eu saí candidata a vereadora e eu queria ter ganhado. Hoje em dia você ia ver uma nova Santa Cruz. Por quê? Porque eu não tenho medo de entrar ali, eu não tenho medo dos moradores, eu não tenho medo de estar ali. Vou ter medo porque são gente, sabe? Uns com mais dificuldade, outros com menos. Eu não tenho esse medo. Então, se eu hoje em dia fosse uma vereadora, a comunidade Santa Cruz, Banhado, que eu gosto muito, Guilherme, aquele que ninguém dá nada, sabe? Assim, que você fala, desiste daquele ali, que aquele ali, não. É aquele ali que você tem que focar nele, que você tem que ver aonde você entra para você melhorar a vida daquela pessoa. Eu trabalhei com um morador de rua, eu conheci a Aliança da Misericórdia, eu não sei se você já ouviu falar. Eu conheci esse pessoal da Aliança que faz um trabalho assim. E eu gostei muito do trabalho. Quando eu perdi o contato deles, a gente não se via mais tanto, eu comecei a fazer o trabalho de rua. Minha filha e o Francisco. A gente ia, levava café, levava roupa, nunca fui assaltada, nunca nenhum morador me maltratou, nada disso, sabe? Porque eu também sabia chegar neles. É porque muitas vezes, Guilherme, por a pessoa não ter um poder aquisitivo maior, elas são tratadas diferente. E aí ela usa a maneira dela de se defender. Então, aí não. Quando eu chegava, eu dava boa noite, perguntava se estava tudo bem. Eu estou aqui com umas coisas, interessa para você, mesmo eu sabendo que ele estava na rua. Eu não tenho que chegar numa pessoa que mora na rua, está aqui a sopa. Tá. Não. Primeiro, eu tenho que ter um primeiro contato com você, porque ele é um ser humano. Então, eu tenho que ter esse primeiro boa noite, como que você está. Aí eu ofereço para ele aquilo que eu tenho para dar. Então, eu nunca tive dificuldade dentro da comunidade, já fiquei tempos sem vir na comunidade, fiquei mais de 5 anos sem vir. Quando eu voltei ali, para mim não mudou nada. Quando eu voltei, me bem, você sumiu, achamos que você não ia. Sabe, eu não tenho mesmo assim, é bom para ela e você não fique perto, sabe? Não se envolva naquilo que não é para você. Então, eu penso assim, então, para mim, a comunidade Santa Cruz, para mim, é boa. Eu gosto da comunidade, gosto dos moradores ali. Às vezes, eu sento ali no sábado, começo a bater papo com as mulheres ali, sabe? Falar da vida mesmo. A gente faz uma rodinha de conversa ali. Então, a gente fala da vida, eu aprendo muito com elas. Então, a gente conversa sobre a vida e não fica ali jogando pedra em ninguém, falando mal de ninguém. Então, aí o que a mídia mostra aí é o que eles vêm buscar. Mas tem outras coisas para ser mostrado. Mas só que ninguém quer mostrar, né? As pessoas não interessam para as pessoas o que é legal, o que é bom. Você veja bem, no final do ano ali, fora as crianças, mais os moradores, mais os visitantes, dá mais de 200 crianças. Nunca veio uma televisão ali mostrar esse trabalho nosso. Por que não veio? É algo legal, né? Mas nunca veio. Então, aí é chegada do Papai Noel.
tem dentro da comunidade que a gente faz. É a coisa mais linda. O primeiro ano do Papai Noel, eu até chorei no primeiro ano. Porque eu falei, nossa, foi um ano assim que a comunidade estava passando por um momento muito difícil. Sabe, estava assim difícil mesmo dentro da comunidade, que tinha acontecido uma tragédia lá dentro, e assim, todo mundo triste, todo mundo chorando. E aí eu falei, meu Deus, esse ano a sacolinha vai ter que superar aqui dentro, trazer de verdade alegria para as crianças. Olha, e foi o ano que eu mais consegui doação, você acredita? Foi o ano que a gente deu algodão doce, sorvete, refrigerante, bolo. O Senhor ofereceu para ser o nosso Papai Noel, que é até hoje o Papai Noel nosso. Então, foi assim um ano que você via adulto correndo atrás do carro para pegar bala, sabe? E gritando, Papai Noel, Papai Noel. Foi lindo, lindo, lindo. Então, é você fazer seu bem, onde quer que você esteja, né? Meu trabalho é esse. Eu não foco muito nas desgraças que eu vejo do meu lado, não. Desgraça a turma conta toda hora. Você liga a televisão, tem, você liga o rádio, tem. O que eu posso fazer de bom para apagar o que foi ruim que aconteceu? Eu penso, eu vivo assim, até dentro da minha casa. Meu marido fala que eu sou muito otimista. E eu sou, porque se você for focar só no que é ruim, não te leva a lugar nenhum, né? Então, eu acho assim. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação da Eunice. Espero que vocês tenham gostado aí do novo bloco, né, que nós estamos fazendo, né? Lembrando sempre que não vamos deixar de trazer os nossos conteúdos políticos, mas vamos tentar acrescentar coisas novas também aqui no Mesa de Debates. Então eu gostei aí demais aí da conversa com a Eunice, desejo sorte aí no projeto, né? No que puder contar de apoio comigo pode contar, né? Comigo e no Mesa de Debates também. E passo a bola aí para a Eunice fazer suas considerações finais. Eu quero primeiro, né, te agradecer, obrigada pela confiança e que o seu canal possa crescer cada vez mais, porque quando a gente faz um trabalho, a gente quer ver o fruto, né? Então, que as pessoas possam parar para assistir mesmo o trabalho que você, eu acho que o André Bom Tempo faz junto com você aí. Falar também para as pessoas, se você tem algo legal no coração, que está afim de ajudar alguém e não sabe quem, procura a gente. Então, eu posso deixar um telefone? Pode? Posso? Então eu vou deixar o telefone, é 98283-4531. A gente vive de doação, de todo tipo de doação. Quando a gente consegue doação de alimento, a gente passa para essas crianças. Então, a cesta básica, ela não é entregue para os pais, ela é entregue para a criança levar para casa, para ela ver que ela está ajudando a família dela de alguma maneira. Agradeço mesmo, né? Que vocês tenham uma boa semana, que durante a semana procure fazer o bem. Não condene, não julgue, mas procure fazer o bem, às vezes, para o seu vizinho, sabe? Que está ali, às vezes, quietinho dentro de casa, mas passando por alguma dificuldade. É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção daquele que está do nosso lado. Não precisa ser um grande evento, né? Se cada um de nós prestar atenção em quem está vivendo do nosso lado, a gente já vai estar fazendo algo para as pessoas. Então, um bom dia para você. Obrigada, Guilherme. Que Deus te abençoe, viu? Abençoe seu canal e que tudo dê certo. Muito obrigada pela confiança. Eu que agradeço pelas palavras e né, lembrando aqui, quem gostou da entrevista, quem não gostou também, se inscreva aqui no canal podcast Mesa de Debates, acompanhe o nosso trabalho, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos,
Também segue a gente no TikTok, Instagram, Facebook, nas nossas mídias sociais, né? Também segue aí o Sacolina Solidariedade, eu sei que tem uma página, né, no Facebook também, né? E também no Instagram. E quem puder contribuir aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF e também no nosso Padrim www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, né? Um forte abraço e fui.